O stop motion, mesmo não sendo a técnica mais prática ou barata, é sem dúvidas uma das mais instigantes no ramo da animação. Tendo sua origem comumente associada aos trabalhos do diretor Georges Méliès, que, segundo a lenda, descobriu tal técnica por acidente, a mesma consiste em uma ilusão de ótica, onde através da disposição ordenada de vários fotogramas de um mesmo objeto em posições diferentes, se reproduz a sensação de movimento. Tal técnica era comumente utilizada para criar seres ou situações fantásticas e que seriam impossíveis, ou muito mais trabalhosas, por meios normais. Com o advento de efeitos visuais por computação gráfica de última geração, esse recurso passou a se tornar cada vez mais raro, mas ainda assim foi de fundamental importância para os trabalhos de grandes nomes, como Ray Harryhausen, no clássico Jason e os Astronautas, Stan Winston, que usou para animar o exoesqueleto do T-800 em O Exterminador do Futuro, e por diretores de diversos filmes animados. Dentre eles, um que se destacou, tanto pelo uso primoroso do stop motion, quanto por suas temáticas inesperadamente densas para um filme infantil, foi o já clássico A Fuga das Galinhas, filme lançado em 2000, dirigido por Peter Lord e Nick Park, e que traz críticas sociais relevantes em meio a uma divertida história de galinhas tentando escapar de seu trágico destino. A trama nos apresenta a protagonista Ginger, uma galinha que mora em uma granja comandada pelo casal dos Tweeds. Nesse lugar, todas as galinhas devem atender uma cota mínima de produção de ovos, caso contrário, são sacrificadas. Disposta a escapar do lugar a todo custo, Ginger reúne as suas colegas para diversas tentativas, mas todas sem sucesso, o que faz com que ela seja desacreditada pelas demais, que consideram as constantes fugas como uma perda de tempo. Porém, quando um galo chamado Rock aterrissa por acidente na fazenda, Ginger pede que ele as ensine como voar, para enfim fugirem da fazenda. Nesse meio tempo, a Sra. Tweed, cansada dos baixos lucros vindo da criação de ovos, decide investir em um novo negócio, fazer tortas de galinha, usando uma máquina nova que construiu. Com o tempo se tornando cada vez mais curto, Ginger insiste para que todas aprendam a voar, antes que sejam vítimas da nova aposta comercial de seus donos. Sendo até hoje a animação stop motion mais lucrativa do cinema, com mais de 220 milhões em bilheteria, A Fuga das Galinhas ganhou aclamação mundial, graças tanto à sua trama e personagens inusitados, quanto pelo esforço descomunal de sua equipe de produção, que mesmo contando com 180 integrantes, cada minuto do filme levava em média uma semana de filmagem para ser concluído. No entanto, para além dos momentos de humor e ação para agradar o público mais jovem, o filme da dupla Lord e Park traz em seu cerne simbolismos que se assemelham a grandes dilemas vivenciados pela humanidade, sendo o mais escancarado a analogia que faz entre a situação das galinhas na granja com a dos prisioneiros judeus nos campos de concentração da Alemanha nazista, com destaque para o campo de Auschwitz. Localizado no sul da Polônia e sendo inaugurado em maio de 1940 como um complexo formado por 3 campos, Auschwitz foi um dos maiores representantes do holocausto nazista durante a Segunda Guerra Mundial, com números de pessoas deportadas para o local, estimadas em mais de 5 milhões, com pouquíssimas delas sobrevivendo à guerra. Através de rotinas desumanas, torturas físicas, psicológicas e extermínios coordenados, o povo judeu vivenciou os piores pesadelos imagináveis nos campos de concentração, enquanto que para o exército nazista, aqueles seres humanos não eram nada mais do que carne levada para o abate. Seguindo uma linha de raciocínio semelhante, o enredo de A Fuga das Galinhas constrói sua narrativa e ambientação. Logo em uma das suas cenas iniciais, temos uma sequência de fuga liderada por Ginger. Nesse momento, a granja dos Tweed é retratada sob a escuridão, com a câmera dando foco nas cercas ao redor dos galinheiros, semelhante aos arames que circundavam os campos de concentração nazista. Tudo se torna ainda mais evidente quando vemos o Sr. Tweed, juntamente com um de seus cães de guarda, circulando o local com sua espingarda no ombro, lembrando os soldados alemães que vigiavam os campos. Ao final da sequência, Ginger é capturada pelo Sr. Tweed e levada de volta para o galinheiro, onde o mesmo anuncia para todas as galinhas que nenhuma irá fugir de sua granja. Após isso, a câmera recua para fazer uma tomada panorâmica do lugar, nos permitindo observar a sua composição formada por cercas, muros altos e os galinheiros perfeitamente enfileirados, criando assim uma imagem análoga aos campos de concentração, como o de Auschwitz. No entanto, tal comparação não se limita ao aspecto estético. Na cena da contagem dos ovos, vemos todas as galinhas sendo forçadamente posicionadas em filas, com expressões de horror em seus rostos, enquanto Ginger passa os novos planos de fuga, através de bilhetes. No entanto, quando a Sra. Tweed chega ao local, sua postura de autoridade se assemelha à de um coronel do exército alemão, passando por todas as galinhas com um olhar de desdém e sarcasmo. Da mesma forma que os prisioneiros judeus eram objetificados e desumanizados, as galinhas no filme são tratadas pelos donos da granja como meros adereços, sem qualquer individualidade, o que é simbolizado pela lista de contagem de ovos, onde todas são representadas por meros números. Para a infelicidade da galinha, com o número 282, fica constatado que a mesma não produziu nenhum ovo ao longo da semana, e com um olhar de apreensão, suas colegas sabem muito bem o que isso significa. A cena em seguida, apesar de implícita, é bastante tensa, com o espectador sendo capaz de imaginar o momento do sacrifício do animal, o que leva lágrimas aos olhos de uma impotente Ginger. Inclusive, é importante ressaltar a genialidade dos criadores para mostrar cenas como essa, sem chocar o público infantil. Apesar do momento em questão deixar claro o que aconteceu, mesmo sem revelar os detalhes, os realizadores alternam tais momentos com um humor aparentemente inocente, mas que traz uma ironia bem sutil, como a fala de uma delas ao dizer que a galinha 282 vai tirar férias.
Outro exemplo desse retrato do galinheiro, como sendo uma prisão nazista, está na cena em que Ginger tenta organizar seus colegas para mais um plano de fuga. Ao mesmo tempo em que temos momentos de humor pela excentricidade do galo Fowler, ou pela condescendência de algumas das galinhas diante da situação, vemos o Sr. Tweed fiscalizando a granja e vigiando constantemente os animais, por suspeitar que as galinhas estejam tramando contra ele e sua esposa. Devido a essa vigilância constante e a desmotivação de seus colegas, Ginger cada vez mais perde as suas esperanças, até que a chegada de Rocky lhe traz nova motivação. Infelizmente, o personagem estava apenas se aproveitando da situação e ganhando tempo para fugir. Porém, graças à tenacidade de Ginger e sua coragem resoluta em salvar seus colegas, Rocky se comove com a situação e retorna para ajudá-las a construir uma máquina voadora capaz de levar todas para um local seguro. Durante a fuga, Ginger entra em confronto com os donos da granja, mas ela consegue levar seus colegas para fora do cativeiro e ainda destrói a máquina de tortas e a fazenda no processo. Com um roteiro que não deixa de lado seu valor de entretenimento, mas que também não subestima a inteligência do público mais jovem, A Fuga das Galinhas traz uma história de superação que versa sobre diversos temas relevantes, como o valor do trabalho em equipe, o senso de revolta diante de uma situação injusta e a perseverança para se enfrentar qualquer obstáculo. Devido ao contexto e as personagens serem galinhas fugindo de uma fazenda, o filme pode parecer, a princípio, uma comédia infantil, repleta de humor físico e inocente para entreter a sua demografia juvenil. De fato, analisando sob este aspecto, o longa funciona muito bem, o que justificou seu sucesso nas bilheterias e até mesmo uma sequência está em discussões atualmente. No entanto, A Fuga das Galinhas também traz em seu núcleo temáticas mais sombrias e que traçam paralelos com um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, o Holocausto Nazista. Através de uma construção de cenário claustrofóbica e amedrontadora, o filme consegue transformar um ambiente pacato e comum, como uma granja, em um espelho da prisão que oprimiu, torturou e matou milhões de seres humanos inocentes diante de uma guerra de proporções catastróficas. Ao retratar uma época tão lamentável, através de um filme de animação bem humorado, os realizadores convidam seu público-alvo a refletir sobre a mensagem exposta nas entrelinhas, ao mesmo tempo em que mantém a memória viva de um contexto histórico aterrador, para que o mesmo jamais se repita. Por essas e outras, a história de Ginger, Rocky, Fowler e as demais galinhas na granja dos Tweed foi tão bem recebida durante seu lançamento, e mesmo hoje, continua a encantar novos públicos com seu primor técnico incontestável e temas abordados de maneira astuta em seu enredo. Ao final, os personagens, em especial a protagonista, que tiveram todos os motivos para desistirem diante das dificuldades e desmotivações, enfim ganharam sua liberdade e a chance de viverem com dignidade, algo que durante os longos anos em que durou a Segunda Guerra Mundial, foi privado ao povo judeu pelos meios mais escusos e cruéis possíveis. Felizmente, seus sobreviventes mantêm a história viva na memória e que continua a inspirar grandes obras artísticas, incluindo esta dourada animação em stop motion. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.